Saudações! Hoje vamos dar uma olhada profunda numa legislação nova que promete impactar bastante o dia a dia de quem lida com seguros no Brasil. É a Lei número 15040, de dezembro de 2024. Temos o texto aqui. A ideia é entender o que essa lei traz de novo, né? O que muda na prática, desde contratar um seguro até, bom, precisar usar ele. Exatamente. E o interessante, veja bem, não são só ajustes pequenos. A lei tenta, digamos, consolidar muita coisa. Desde o básico, tipo, o que é o interesse segurável, o que é o risco, passando pelas obrigações de cada um. Seguradora, segurado, até regras mais específicas para seguro de carro, de casa, de vida e como resolver brigas. É uma revisão grande. Certo. Então, começando pelo básico mesmo. Qual a obrigação principal da seguradora segundo a lei? Olha, o artigo 1º diz o óbvio, mas importante: garantir o interesse legítimo do segurado contra os riscos que estão lá no contrato. Isso, claro, mediante o pagamento do prêmio, né? Que é o preço do seguro. E só pode vender seguro quem tem autorização, imagino. Isso, o artigo 2º reforça: só empresa autorizada pelo órgão fiscalizador. Nada de novo aqui, mas é a base. E se uma seguradora quiser, digamos, passar a carteira de clientes para outra? Ou o segurado quiser transferir o seguro? Pode. A lei trata disso no artigo 3º. A seguradora pode ceder a carteira, mas precisa de autorização prévia do regulador. Já o segurado pode ceder a posição dele no contrato, mas aí a seguradora tem que concordar. E tem uma proteção aí, né? Tem. O parágrafo 1º fala da responsabilidade solidária. Quem cede e quem recebe a carteira ficam os dois responsáveis. Isso dá mais segurança para quem está segurado. Faz sentido. E essa lei vale só para contratos feitos no Brasil? Não, não. O artigo 4º é bem claro. Mesmo que o contrato seja feito fora, se o segurado mora aqui, ou se o bem segurado está aqui, ou o risco principal acontece aqui, aí é a lei brasileira que manda. E isso é importante para contratos internacionais, sem dúvida. Um ponto que sempre gera dúvida é o tal do interesse segurável. O que a lei diz sobre ele? Ah, sim. O artigo 5º é fundamental. Basicamente, você só pode fazer seguro se tiver um interesse legítimo naquilo. Quer dizer, se acontecer o sinistro, você tem que ter alguma perda real, financeira ou pessoal. Não dá para fazer seguro da casa do vizinho só porque sim, né? Claro. E se esse interesse deixar de existir no meio do caminho? Contratei o seguro do carro, mas vendi o carro. Bom, se o interesse some totalmente, como nesse caso, o contrato acaba. É o que diz o parágrafo 3º do artigo 5º. Acaba e pronto? Acaba e pronto. Acaba. E o artigo 6º diz que o prêmio que já foi pago pode ser devolvido em parte, proporcional ao tempo que faltava, descontando as despesas da seguradora. Tenta ser justo. E se o interesse só diminuir, não sumir? Aí, em geral, o contrato continua valendo, a não ser que fosse algo muito, muito essencial desde o começo. É o parágrafo 2º. Entendi. Ligado a isso vem o risco, né? O contrato cobre riscos específicos. Exato. O artigo 9º fala disso. O contrato tem que dizer quais riscos estão cobertos e, muito importante, o que está excluído tem que estar super claro. Nada de letra miúda escondida. E se o risco mudar durante o contrato? A pessoa começa a praticar um esporte radical, por exemplo? Aí entra um dever importante do segurado, avisar a seguradora. Os artigos 13 e 14 falam do dever de comunicar qualquer agravamento do risco que seja relevante. Agravamento relevante. Isso, algo que realmente aumente a chance de dar problema ou o tamanho do problema. E se a pessoa não avisar? Por esquecimento ou de propósito? Se for de má fé escondendo de propósito, o artigo 15º é duro. Pode perder o direito à indenização. A má fé aqui é crucial. Se não foi má fé, a situação é outra, mas ainda pode ter complicação. E a seguradora, quando fica sabendo desse risco maior? Ela tem 15 dias para decidir. Pode manter o contrato como está, pode propor uma mudança, talvez com aumento do prêmio, ou pode até rescindir o contrato. E o contrário? Se o risco diminuir? A pessoa para de fumar, por exemplo. Ah, aí o artigo 18º garante. O segurado tem direito a pedir a redução do prêmio. A comunicação sobre o risco tem que funcionar para os dois lados. Justo. E uma situação curiosa. Se o risco nem existia quando o seguro foi feito, ou se o sinistro já tinha acontecido antes de contratar. Nesses casos, o contrato é nulo. Artigos 10 e 11. Não faz sentido segurar contra algo que já aconteceu ou que é impossível de acontecer, né? Falando em dinheiro, o prêmio.
Como funciona o pagamento? E o atraso? Essa é uma dúvida comum. O pagamento é como combinado, local e prazo definidos, artigo 19º. A grande questão que o artigo 20º deixa mais clara é o atraso. A seguradora não pode simplesmente chegar e cancelar tudo na hora. Não pode. Não, ela precisa notificar o segurado primeiro, dar um prazo para ele pagar. Geralmente 15 dias, como diz o parágrafo 1º. É a chamada constituição em mora. Só depois desse aviso e prazo que a cobertura pode ser suspensa ou o contrato cancelado. Exatamente. Isso dá uma chance para a pessoa regularizar, evita cancelamentos por um atraso pequeno, às vezes por esquecimento. Parece uma proteção importante para o consumidor. É sim. E os artigos 21 e 22 trazem regras ainda mais específicas e protetivas para seguro de vida, de integridade física e para os seguros coletivos. Os prazos podem ser diferentes, o procedimento também. A ideia é proteger mais essas modalidades. A lei também menciona o seguro por conta de terceiro. O que seria isso? É quando uma pessoa, o estipulante, contrata o seguro no nome dela, mas para proteger o interesse de outra pessoa, o segurado. O artigo 24º define isso. Tipo um seguro de vida que a empresa faz para os funcionários? Exatamente. Esse é o exemplo clássico de seguro coletivo, que está no artigo 30º. A empresa é a estipulante, os funcionários são os segurados. O beneficiário, quem recebe o dinheiro, precisa estar identificado, claro. E quem tem que cumprir as obrigações do contrato? Tipo, pagar o prêmio? O estipulante, quem contratou, é o principal responsável. Mas o artigo 27º diz que o próprio segurado também pode cumprir as obrigações, se precisar, para não perder o seguro. E os artigos 31 e 32 detalham bem os deveres do estipulante. Representar os segurados, passar todas as informações para eles, tudo direitinho. Entendi. E quando mais de uma seguradora cobre o mesmo risco? Acontece. Sim, acontece. A lei prevê duas formas principais para isso. Uma é o cosseguro, artigos 33 a 35. Aí as seguradoras combinam entre si, fazem um acordo formal para dividir aquele risco. Geralmente tem uma seguradora líder que administra. E a outra forma? É o seguro cumulativo, artigo 36. Nesse caso, o próprio segurado contrata várias apólices diferentes para o mesmo bem, para o mesmo risco, sem que uma seguradora saiba necessariamente da outra. E aí, se der sinistro, como fica a indenização? Paga tudo de todas? Não. A regra básica é que a soma de tudo que ele receber não pode passar do valor do prejuízo real nem do valor do bem. Nada de lucrar com o seguro. O artigo 36 prevê um rateio. Cada seguradora paga uma parte, proporcional ao limite da sua apólice. E se uma delas estiver quebrada, insolvente? Curioso, né? O parágrafo 3º diz que, para calcular esse rateio, a seguradora insolvente fica de fora da conta. As outras dividem o prejuízo entre si até o limite de cada uma. Interessante. Vamos falar agora da formação do contrato. Como ele começa? Começa com a proposta que o interessado faz para a seguradora. É o artigo 41º. A seguradora tem um prazo para analisar essa proposta e dizer se aceita ou não. O artigo 49 fala em 25 dias. E se ela não responder nesse prazo? Fica quieta. Olha, o silêncio pode significar aceitação em alguns casos. O parágrafo 1º do artigo 49 menciona isso, especialmente se a seguradora já recebeu o prêmio todo e não recusou formalmente. Mas é uma situação que pode gerar discussão, né? Imagino. E a troca de informações nesse momento da proposta? É crítica, certo? Fundamental. O artigo 44 é muito claro. Quem faz a proposta tem que dar informações verdadeiras e completas sobre o risco. Não pode esconder nada importante. E se esconder? Omitir uma doença pré-existente, por exemplo. Se for de má fé, de propósito para levar vantagem, as consequências são sérias. Parágrafo 1º. Perde o direito à garantia mesmo que já tenha pago o prêmio. Pode até ter que pagar o prêmio mesmo sem cobertura. A má fé anula a base do contrato, que é a confiança. O artigo 47 reforça isso. E se foi sem querer, por esquecimento? Se não houve má fé, o parágrafo 2º diz que a seguradora pode ou cancelar o seguro, devolvendo parte do prêmio, ou reduzir a indenização proporcionalmente ao que não foi informado. E a seguradora? Ela também tem que ser transparente. Com certeza. O artigo 46 diz que ela tem o dever de informar claramente tudo sobre o seguro. Coberturas, exclusões, limites. A boa-fé é exigida dos dois lados. Aí, aceita a proposta, vem a apólice. O que ela precisa ter? A apólice é o documento que prova o contrato. Artigo 54. Tem que ser entregue em até 30 dias. Artigo 55. E o artigo 55 lista um monte de coisa obrigatória.
Nome das partes, descrição do risco, o que está coberto, o que está fora, valor do seguro, valor do prêmio, prazo de vigência. E tem aquela novidade do glossário, né? Sim, achei muito bom isso. O parágrafo 2º exige um glossário explicando os termos técnicos usados na apólice. Ajuda demais a entender o segurez, né? Mais clareza para o consumidor. Sem dúvida. E como interpretar as cláusulas, se houver dúvida? A regra geral é a boa-fé, sempre. Artigo 56. E o artigo 57 é protetivo. Cláusulas ambíguas ou duvidosas são interpretadas do jeito mais favorável ao segurado ou ao beneficiário. E aquelas cláusulas que limitam direitos, tipo franquia, carência? Essas precisam estar muito claras e destacadas no contrato. Se não estiverem, podem ser consideradas nulas. É o artigo 48, parágrafo 1º. A ideia é evitar surpresas desagradáveis. Ok, contrato feito, tudo entendido, mas aí acontece o problema. O sinistro. Bateu o carro, a casa pegou fogo, o que fazer? Primeiro passo, e urgente, avisar a seguradora. O artigo 66 diz que o segurado tem que comunicar o sinistro assim que souber, e junto com isso tomar as medidas que forem razoáveis para tentar salvar o bem ou diminuir o prejuízo. Tentar apagar o fogo, chamar o reboque. E os gastos com essas medidas de salvamento? Em princípio, a seguradora reembolsa. O artigo 67 fala isso. Mesmo que as medidas não tenham dado o resultado esperado, se foram razoáveis, a seguradora cobre esses custos, dentro dos limites, claro. É um incentivo para a pessoa agir. Mas e se a pessoa fizer o contrário? Piorar a situação de propósito para receber mais? Aí não tem perdão. Artigo 69. Agravar intencionalmente o risco ou as consequências ou tentar fraudar a seguradora de qualquer forma, perde totalmente o direito à indenização. Fraude quebra tudo. Ok, o segurado avisou. E a seguradora, como ela procede? Ela começa o que a lei chama de regulação e liquidação do sinistro. Basicamente é investigar o que aconteceu, confirmar se está coberto pela apólice e calcular o valor da indenização. Ela pode pedir documentos, comprovantes, pode fazer perícia, vistoria. Está previsto nos artigos 83 e 86. E tem prazo para isso, para pagar o seguro. Tem. Esse é um ponto importante. Depois que o segurado entrega toda a documentação básica que a seguradora pediu, ela tem, no máximo, 30 dias. 30 dias para pagar a indenização ou para dizer formalmente que não vai pagar, explicando muito bem o porquê. É o que está no artigo 86º. 30 dias corridos. A lei fala em 30 dias, geralmente se interpreta como corridos, mas é um prazo claro. E se a seguradora atrasar esse pagamento? Passou dos 30 dias e nada. Aí tem multa. O artigo 88 prevê uma multa de 2% ao mês sobre o valor que deveria ser pago. E essa multa é calculada dia a dia, pro rata die, além da correção monetária e dos juros normais. É para incentivar o pagamento no prazo. Entendi. A lei também entra em detalhes sobre tipos específicos de seguro, né? Nos seguros de danos, como carro e casa, o que se destaca? Sim, o capítulo 2 é só para eles. A regra principal, no artigo 89, é o princípio indenizatório. A indenização não pode ser maior que o prejuízo real sofrido na hora do sinistro e nem maior que o limite máximo da apólice. O seguro não é para dar lucro. E tem a tal da subrogação também. Exato. Artigo 94. Quando a seguradora paga a indenização para o segurado, ela ganha o direito de cobrar esse valor da pessoa que causou o dano. Se um terceiro bateu no seu carro e a seguradora consertou, ela pode ir atrás desse terceiro para reaver o dinheiro. É como se ela comprasse o direito de ação do segurado. Faz sentido. E no seguro de responsabilidade civil, aquele que cobre danos que a gente causa aos outros? Esse está nos artigos 98 a 107. O objetivo é proteger o patrimônio do segurado, caso ele seja obrigado a indenizar alguém por um dano que causou sem querer. A seguradora garante o pagamento dessas indenizações devidas a terceiros. E se estiver no contrato, pode cobrir também as despesas de defesa do segurado num processo, por exemplo. E nos seguros de pessoas? Vida, acidentes pessoais, alguma mudança grande? O capítulo 3 trata deles. O valor do seguro, o capital segurado, é combinado livremente entre as partes. Artigo 112 treferidos. Um ponto sempre importante, reforçado no artigo 116 treferido, é que a indenização do seguro de vida não é herança.
Não entra em inventário, não serve para pagar dívida do falecido, vai direto para os beneficiários indicados. E a indicação de beneficiários? Os artigos 113 a 115 tratam disso. Quem pode ser indicado, como fazer a troca. E a regra sobre suicídio continua a mesma, no artigo 120. Só há cobertura se acontecer depois de 2 anos de vigência do contrato. Agora, uma mudança que pode dar o que falar é sobre doenças pré-existentes. O parágrafo único do artigo 119. O que ele diz? Ele diz que a seguradora só pode recusar a indenização por uma doença pré-existente não declarada se ela provar 2 coisas. Primeiro, que perguntou especificamente sobre aquela doença na proposta, e segundo, que o segurado omitiu a informação de má-fé. Ah, então não basta a doença existir e não ter sido dita. Pela leitura desse artigo, não. A seguradora tem que ter perguntado claramente e o segurado tem que ter escondido de propósito. Isso coloca um ônus maior na seguradora na hora de fazer o questionário de saúde e de provar a má-fé. Dificulta recusas genéricas. Entendi. Para a gente ir finalizando, e os prazos para reclamar direitos na justiça? A prescrição? O artigo 126 cuida disso. A regra geral para quase tudo, entre segurado e seguradora, é 1 ano. 1 ano para o segurado cobrar a indenização, 1 ano para a seguradora cobrar prêmio atrasado, por exemplo. E para os beneficiários de seguro de vida? Aí o prazo é maior, 3 anos, contados da data do sinistro, a morte no caso. Tem que ficar atento a esses prazos para não perder o direito. Outro ponto importante. O artigo 133 revoga expressamente vários artigos sobre seguro que estavam lá no Código Civil e no Decreto-Lei 73 de 66. A ideia é concentrar as regras aqui nesta nova lei. Centralizar tudo. E quando ela começa a valer? Ela só entra em vigor 1 ano depois de ser publicada oficialmente, artigo 134. Ou seja, dá um tempo para o mercado, para os consumidores, para todo mundo se adaptar. E a lei também confirma que a arbitragem é um caminho válido para resolver conflitos de seguro, artigo 129, o que pode ser mais rápido que a justiça comum. Ufa! É realmente uma lei extensa e detalhada. Se a gente fosse resumir o espírito da coisa, qual seria? Parece um esforço grande para trazer mais clareza, mais formalidade, talvez mais equilíbrio para essa relação, né? Detalhando deveres, prazos, o que pode e o que não pode. Sem dúvida. É uma tentativa clara de modernizar, de unificar, de colocar regras mais claras no jogo para todo mundo. Seguradora, segurado, beneficiário, estipulante. Agora, uma reflexão que fica, né? Com tanta regra, tanto detalhe sobre informação, sobre comunicação de risco, sobre prazo para isso, prazo para aquilo, procedimento para sinistro, como isso vai ser na prática? Será que esse excesso de formalidade vai mesmo trazer mais transparência e diminuir as brigas? Ou será que a própria complexidade, a quantidade de exigências, pode acabar criando novas discussões, novas áreas de atrito sobre se cada vírgula da lei foi cumprida? Se a busca por clareza não pode acabar gerando mais disputas sobre os detalhes? Exatamente. Fica essa questão. Como essa legislação tão detalhada vai impactar confiança, que é a base do seguro? Vamos ter que observar como o mercado e a justiça vão lidar com tudo isso nos próximos anos. É algo para a gente acompanhar de perto.